Olá! Nesse segundo vídeo especial da série sobre reforma tributária e sistema tributário em geral do canal Revolução Industrial Brasileira neste ano de 2020 com o especialista Rodrigo Orair, a gente vai abordar um tema um pouco já mais a ver com o que a gente costuma discutir aqui no canal, que é a estrutura produtiva do Brasil. O que vai acontecer com o ambiente industrial, com o ambiente de crescimento econômico a partir dessa reforma tributária, que vem aí nesse ano, né, vai entrar em discussão no Congresso Nacional com muita força. É o que eu vou perguntar aqui ao Rodrigo Orair. Rodrigo, obrigado novamente por essa participação. Deixa eu introduzir então o tema. Quer dizer, nós vivemos no Brasil hoje com 3 milhões de desempregados, outros milhões de desalentados, muita gente endividada, uma capacidade ociosa da indústria muito grande, uma taxa de crescimento bastante insuficiente. Acho que isso é de comum acordo, não existe muita polêmica em relação a esses pontos. E uma reforma tributária que promete uma simplificação muito grande do ambiente de fazer negócios, do ambiente da atividade produtiva. Você acredita que essa simplificação tributária será suficiente para melhorar a estrutura produtiva e gerar crescimento para o Brasil a partir do momento que ela seja aprovada? Boa tarde, um abraço aí de novo, né? Que bom esse segundo vídeo. Vamos seguir o debate, muito bom a oportunidade. O que essa reforma faz, tá? Ela remove distorções e por isso ela tende a ter um potencial de dinamizar o crescimento, em particular a indústria brasileira no médio e longo prazo. Não vai resolver todos os problemas do mundo, não é só isso. Tá? Para explicar essas distorções, eu posso dar um passo atrás e fazer uma coisa um pouco didática, explicar o que é cumulatividade e não cumulatividade? Claro que sim, por favor, fica à vontade. O que é um IVA, né? Como é que funciona? É o seguinte, vamos supor uma cadeia produtiva. Eu tenho uma empresa que produz algodão, uma segunda, a fiação, produz o fio a partir do algodão, a terceira produz a malha, né, a malharia, a quarta produz uma camiseta e o quinto é o consumidor final. Tá? O que é um IVA? Um IVA, um IVA moderno, né, ele cria uma espécie de cadeia de créditos e débitos tributários em que, na prática, esse imposto só vai incidir sobre o consumidor final. Vou dar um exemplo para ficar mais simples para as pessoas. Suponha que o algodão foi vendido por 10 e o imposto seja de 20%. A empresa vendeu por 10 para a segunda da cadeia produtiva, vai faturar 2 de imposto. Essa segunda da cadeia produtiva, a fiação, ela vende a produção dela por 20. Quando ela vende por 20, ela vai poder vai ser gerado um débito tributário de 4 e ela vai poder compensar os 2 que ela pagou, que ela ficou de crédito. A terceira empresa, ela vende por 30. Ela comprou 20, vende por 30. Ela ficou com um crédito de 4 e ela vai gerar nesses 30, 6 de imposto, vai ter um débito de 6. Isso vai acontecer na quarta empresa, a mesma coisa, até chegar no consumidor final de 50. Esse 50 vai pagar 20% de imposto, R$10, e o consumidor final não vai conseguir compensar porque ele que consome o bem. Resumindo, o que aconteceu ao longo dessa cadeia? 10, 2 de imposto, fica o crédito, depois vende por 20, fica 4, esses 4 recompensam, etc. e tal. Resumindo, todo mundo ao longo da cadeia produtiva conseguiu compensar o imposto que pagou na cadeia da frente. E no final, esse imposto só incide sobre o consumidor final, tá? Sobre eu que comprei o bem por último. Então, esse imposto, ele não incide ao longo da cadeia produtiva, por conta dessa cadeia de crédito e débito tributário. Por isso, ele é não cumulativo. O que é um imposto cumulativo? O imposto cumulativo era o seguinte: a primeira vendeu por 10 o algodão, ficou com 2 impostos. O segundo vendeu por 20, mais 4 de imposto. O terceiro vendeu por 30, mais 6 de imposto. O quarto vendeu por 40, 8 de imposto. No final, vendeu por 50, 10 de imposto.
ele vai crescendo em cadeia. Veja, 2 mais 4 mais 6 mais 8 mais 10. No final, 2 com 4, 6, 12, 20. No final, você tem aí 20 de imposto sendo recolhido ao longo da cadeia produtiva. O que isso causa? Isso causa 3 impactos, que são ruins, principalmente para a indústria, que é justamente o setor que mais tem cadeia, né? A indústria que mais cadeia produtiva. Primeira coisa, como eu pago imposto ao me organizar em uma cadeia de fornecedores, eu tendo a ter uma integralização vertical. O que é? Ao invés de eu me especializar e ter alguém produzindo algodão, o outro produzindo o fiação, o outro sendo a malha, e o quarto se especializando em camiseta, eu junto tudo num bloco só para só pagar o imposto uma vez quando vender para o consumidor. Isso leva a um problema de ineficiência no sentido de organização vertical da indústria. Um dos maiores diagnósticos hoje de problemas do Brasil é que as nossas cadeias são muito verticalizadas. Tá? Segundo problema, quando no IVA eu também dou créditos para os investimentos. Quando o meu sistema é cumulativo, como é no Brasil, eu onero investimento. Tá? Então, primeiro problema, integralização vertical. Segundo problema, eu onero investimento. Terceiro problema, os países lá que a gente estão competindo com a gente internacionalmente tributam IVA no destino. O que isso acontece? As exportações elas não pagam no local, não quer dizer que não estão sendo exoneradas, elas não pagam dentro do país, quando eu estou vendendo, mas ela vai pagar. Então, quando ela chega lá em Portugal, ela paga um IVA. Então, você imagina, eu estou competindo com um país que está vendendo para Portugal. Esse país só vai ter IVA incidindo em Portugal, porque ele tem um sistema não cumulativo. O meu vai pagar imposto aqui e lá. Tá? Então, o que é? O modelo cumulativo que a gente tem hoje, ele leva à ineficiência da indústria, integralização vertical, um arranjo produtivo ineficiente, ele é anti-investimento e ele é anti-exportações, porque as minhas exportações eu não consigo compensar todos os créditos, então eu pago imposto aqui e pago imposto no destino, e estou competindo com gente que só está pagando imposto no destino. Então, ela tem esse potencial porque ela tende, né, se for bem, a remover as distorções. Um segundo fator que ela é boa para a indústria, e de certo modo para o crescimento, é que ela tende a unificar a tributação. O que acontece no Brasil hoje? Em média, se paga 27% de imposto nas coisas que são consumidas no Brasil. A indústria paga mais e o serviço paga menos. Ou seja, a gente faz uma coisa que é o setor que é aquele não comercializável, não é aquele que não está competindo internacionalmente, paga pouco imposto. Já aquele que está competindo paga muito. Então, a reforma também tem essa virtude de unificar. Ao unificar, né, eu vou convertir todo mundo a pagar uma alíquota só, eu vou desonerar os bens industriais, principalmente, e vou onerar os serviços. Tá? Então, ela tem um conjunto de coisas, de remoção de distorções, de unificação, né, de uniformização do tratamento setorial, que tende a beneficiar os setores industriais brasileiros e a competitividade internacional do país. Para não falar no mundo dos negócios, para falar na simplificação, para não falar na redução de burocracia, etc. e tal. Compreendi. É interessante colocar esse tema, é um tema que a gente não costuma escutar, né? A relação entre o modo de tributar e os preços dos produtos brasileiros, né? E, portanto, isso aí é até um fator que deve ser colocado no debate sobre desindustrialização brasileira. Obviamente, não seria um fator que esgotaria os diagnósticos, mas ele realmente, você coloca um ponto que inegavelmente tem importância, deve ser considerado dentro da explicação. Agora, será que uma simplificação tributária é uma condição suficiente, além de condição necessária, para que o Brasil possa vivenciar um momento de reindustrialização? Você diria que é ou que não é, ou o quão importante é? Suficiente de maneira alguma, né? De maneira alguma. Eu acho que ela só removeria as travas, né? Eu acho que a indústria brasileira hoje está carregando um tanto de pedra. Você está tirando as pedras. Agora, até ela conseguir correr, é outra história, né? Você está tirando aquilo que está segurando. Você está tirando os obstáculos do jogo. Né?
Não é isso. Eu acho que assim, política desenvolvimento passa por políticas setoriais e passa por política de desenvolvimento. Não é achar que simplesmente um sistema tributário neutro, de tributação do consumo neutro, vai resolver esse problema. Seria muito fanista e até leviano dizer isso. Mas ele contribui no sentido assim que hoje o sistema tributário atrapalha demais. Pelo menos você deixaria de atrapalhar, você tenderia a ser um pouco mais neutro. E, de fato, tem coisas que são complicadas. Né? O sistema tributário, como ele é muito complexo, são muitos impostos, a legislação é muito complicada, ela gera também custos para as empresas que são os custos de conformidade, né? Contratar um advogado para ficar entrando na justiça, para ficar ganhando, perdendo e tal. Isso gera tempo, gasta dinheiro, etc. Custo tempo que você tem para você cumprir as suas obrigações tributárias. Então, a tendência é que, ao você uniformizar para um único imposto, e esse imposto vai ser o mesmo, a legislação dele vai ser nacional, ele vai ser o mesmo que vai se aplicar em São Paulo ou no Acre, em um município de Minas Gerais ou no município de Pernambuco, e informatizado, né, ele vai ser todo informatizado, é claro que você reduz esse tipo de custo também. Mas daí a dizer que vai resolver o problema da indústria, de jeito algum, né? De jeito algum. Eu acho que ele só vai tirar um pouco dos obstáculos. E para isso, não. Aí eu tenho que ter uma outra parte do sistema que ela vai desempenhar o papel de política de desenvolvimento, políticas setoriais, incentivos para os setores, né, que são dinâmicos, geradores de progresso tecnológico. Não basta, né, por si só. Muito bem. Rodrigo Araí, muito obrigado por essa segunda entrevista. Esse foi o segundo vídeo da nossa série sobre reforma tributária e sistema tributário brasileiro em geral, né? Esse ano de 2020 em que o tema vem quente, né? Aqui no canal Revolução Industrial Brasileira, aproveitando para deixar novamente o convite para que você se inscreva e acompanhe não só essa série, como todos os materiais que nós produzimos, tanto em entrevistas como em reportagens com empresas aí produtivas brasileiras. Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado a você que nos assiste. Até o próximo vídeo da série.